Neste tutorialzinho maravilhoso, você vem junto comigo fazer esta animação incrível do começo até o final dessas esferas flutuando no ar. Para isso, a gente começa criando esferas, que é a parte mais óbvia. Depois a gente vai criar um cubo, que vai ser um recipiente. Ativamos essas esferas com a dinâmica e vamos ajustar as configurações. Por fim, é só aplicar os materiais e a iluminação e... pronto! Lindinho, lindinho. O legal é que você pode usar isso aí como se fosse um fundo ou um background para usar de repente até num vídeo, que nem eu tô usando aqui. Olha só que parada estilosa. Bom, abre o seu cinema 4D e vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é... deixa eu só arrumar o meu microfone porque ele está meio estranho aqui no meio da minha cara. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir do lado direito nas opções de criar os objetos mais básicos. Clicando e segurando no cubo, a gente pode clicar nessa opção chamada Sphere, que é a bolinha. Só que a bolinha, inicialmente do Cinema 4D, ela é um pouco grande demais. Então você vai selecioná-la clicando sobre ela aqui na opção de Sphere. Vem aqui na opção de Attributes e na aba de Object, a gente vai mudar Radius, que é o tamanho dela, para uns 15, eu acho que tá excelente. E aí o que acontece? Você vai perceber que na superfície da bolinha, se você for aqui em cima, ó, na opção de Display e mudar para Grid Shading Lines, a gente tem várias linhas que formam essa bolinha. Quanto mais linhas formam a bolinha, mais vai ser pesado na hora que ela estiver se mexendo e batendo em outras bolinhas. Então vamos reduzir esta quantidade, clicando aqui na opção, ó, de Object, só que em vez de Radius, a gente vai em Segments. Segments pode ser, sei lá, metade disso, uns 16. E na opção aqui, ó, de Type, eu vou trocar para a opção de Hexahedron. Olha a diferença da estrutura da bolinha, ó. Ela, ao invés de ter isso aqui, ó, que são vários triângulos na parte de cima e de baixo, ela vai ficar com essa opção onde você vai ter tudo formado por quadradinhos. Isso vai ser melhor também quando ela estiver se mexendo e batendo junto com as outras bolinhas, certo? Certo, professor, e agora? Agora a gente vai criar o nosso recipiente, que vai ser o lugar por onde as bolinhas vão ficar se mexendo, porque se eu colocar ela mexendo aqui no ambiente 3D e não tiver nenhum limitador de espaço, ela vai voar infinitamente. Então a gente faz o seguinte, ó, clica aqui para criar um cubo. Com esse cubo criado, a gente meio que pode já colocar esse cubo de um tamanho que vai ser fácil para as bolinhas ficarem aí dentro. Só que do jeito que tá, não dá para enxergar a bolinha lá. Então o que você faz? Clica em cima do cubo, aqui ó, com o botão da direita, você vai nessa opção chamada Render Tags, e no Render Tags você coloca essa opção aqui chamada Display. O que é isso? É como o objeto vai ser visualizado. Se você ativar essa opção chamada Use e colocar essa opção de Shading Lines para a opção de Lines, desculpa, eu falei Shading Lines, né? Shading Modes, e você mudar para Lines, agora você tem o cubo, mas esse cubo fica meio que transparente. Aí é mais fácil de você conseguir enxergar como é que esse cubo tá. Então seleciono o cubo e agora vem aqui embaixo em Attributes Object. E eu vou mudar o tamanho aqui para uns 400, ó, no tamanho em X, para ele ter o dobro de tamanho. E na opção aqui onde a gente tem o Size Z, que seria a profundidade do cubo, eu vou colocar 100. Então ele vai ficar bem largão, a altura é razoável e a profundidade também não é muito profunda. Por quê? Porque a ideia é deixar meio que assim de frente, ó, para pegar esta área do nosso vídeo inteiro. Mas espera aí, se o meu vídeo fosse na vertical? Então seria legal você diminuir o cubo para que ele ficasse uma parada tipo assim, ó. Então diminui o eixo, né, na opção do tamanho em X. Mas como eu quero uma parada retangular mesmo, eu vou fazer isso, beleza? Agora a gente faz o seguinte, ó. Eu vou fazer com que eu possa ter várias dessas bolinhas. Em vez de eu ficar duplicando elas, eu vou vir nessa opção aqui do ladinho, ó, que é o nosso Cloner. Clicando no Cloner, ele já aparece aqui no painel de Object. E agora, para ficar fácil, eu vou arrastar o Sphere e soltar em cima do Cloner. Pronto, a gente vai ter várias bolinhas no ambiente 3D, só que inicialmente essas bolinhas, elas não estão exatamente como eu quero. Então você seleciona o Cloner, vem aqui embaixo em Attributes, Object, mas tudo é Attributes, Object. É meio que assim, as coisas mais importantes você quase sempre vai por esse caminho aí, que é o Attributes e a opção de Object. E aí eu tenho essa opção aqui embaixo, ó, da conta, ou seja, quantas bolinhas eu vou ter aqui, ó, na opção horizontal, ou seja, no eixo X, quantas bolinhas eu vou ter na vertical, que é o eixo Y, e quantas eu vou ter na profundidade, que é o eixo Z. Então eu vou colocar do primeiro. Pode ser uns 9, o segundo eu vou colocar uns 8 e o terceiro eu vou colocar uns 2, que é a quantidade de bolinhas que eu tenho. Só que você percebe que as bolinhas elas estão um pouco distante, né? E não estão dentro desse cubo que a gente criou. Então você pode vir ainda no Cloner e você vai ter os sizes. Esses sizes, ó, são as distâncias das bolinhas. Então acho que eu vou colocar todos eles em 45, ó. Então 45 de largura aqui no eixo X, 45 de altura e 45 de profundidade. Se você for olhar um pouquinho mais longe aqui, ó, você vai perceber que elas estão meio que quase dentro dessa área que a gente fez.
Só que eu acabei colocando uma coisinha errada. E aqui na opção ó, de count vai ficar 9, o segundo vai ficar 8. E na verdade não é 8, tá? A gente pode colocar menos aqui, tipo uns 4. Então vai ficar 9, 4, 2. E aqui embaixo 45, 45. Se você quiser, você pode mudar os valores também. É sempre a quantidade de bolinhas e a distância entre essas bolinhas. Só que o legal é você fazer de uma forma como que fique ainda dentro desse cubo. Então se você quiser, use as outras visualizações aqui do Cinema 4D e dá uma olhadinha se você tem a quantidade de bolinhas necessária. Então dependendo se você diminuir um pouco a distância na altura, você pode colocar mais uma linha na altura também, certo? Certo, e agora? Agora a gente faz o seguinte, ó. Essas bolinhas, elas estão meio que iguais. Então a gente podia fazer com que elas ficassem um pouquinho diferentes, umas maiores, outras menores. Para isso, você vai selecionar o cloner. E aqui na direita, ó, você vai clicar e segurar nesse botão. Isso aqui faz com que você tenha... É como se fossem modificadores para o cloner. Mas peraí, o que é o cloner? O cloner é o que multiplica vários objetos. Então, se eu colocar uma opção aqui, por exemplo, como random, ele vai variar algumas coisas. Então, eu posso selecionar o random, vai lá embaixo em Attributes, Object. Não, aqui não tem Object. Aqui é só Effector. Então, no Effector, é o quanto ele vai afetar ó, essa modificação. Aqui eu vou deixar em 100, só que eu vou em Parameter, onde esse Parameter a gente vai mudar aqui, ó, porque eu não quero que ele seja afetado na posição. A posição tá certinha, então tira a posição. Eu vou ativar a opção de escala, eu vou ativar a opção de Uniform Scale, ou seja, ele vai sempre mudar a escala, tanto de largura quanto altura, de profundidade igual. Então é como se ele diminuísse o objeto por inteiro. E aqui na opção da escala, ó, a gente pode colocar, sei lá, um 0,5, eu acho que tá legal, tá vendo? Então ele já varia o tamanho das bolinhas. Agora é que o negócio fica louco. Que a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer com que as bolinhas comecem a ter como se fosse uma sensação de dinâmica. Delas começarem a se mexer no ar mesmo. Então para isso, presta atenção, hein? Vai na direita, clica em cima do cloner. Afinal de contas, a gente não vai fazer na esfera, porque a esfera é uma só. E o cloner são várias bolinhas que a gente tem. Eu quero que a parte de dinâmica afete todas elas. Então, com o cloner aqui selecionado, clica sobre ele com o botão da direita, vem nessa opção aqui embaixo de Simulation Tags, e você vai colocar Não Rigid Body. A não ser que você queira que elas sejam bolinhas rígidas, né, duras, mas eu queria que elas tivessem uma coisa de meio que de mexer, meio molinhas. Então a gente vai nessa opção aqui chamada Cloth. E o Cloth é como se fosse uma roupa. Se você vir aqui embaixo ó, e der um play, você já percebe que ao pressionar play, ó, ao pressionar play, estou falando tudo com um sotaque russo, você percebe que elas já caem infinitamente ó, no mundo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que ela tenha um limitador, que é exatamente esse cubo que a gente fez. Então selecione esse cubo aqui, ó, clica sobre ele com o botão da direita, você vai em Simulation Tags e coloca Cloth, não, porque eu não quero que ele faça a mesma coisa. Eu quero que ele seja só uma barreira. Então a gente pode colocar a opção de Collider. Ao colocar Collider, ele vai ter um tipo de tentar prender essas bolinhas. Só que aí tem uma parada aqui no Collider, que é essa opção aqui de Collision Side. O que é isso? É qual o lado desse cubo vai segurar as bolinhas. Então, no caso, não é front, porque front é como se ele estivesse tentando pegar o lado de fora. A gente pode colocar essa opção aqui de back. E aí, dando um play de novo aqui, olha só que legal. Agora as bolinhas ficam certinho lá dentro. Só que elas não estão se comportando como eu gostaria. Eu queria que elas flutuassem no ar. E a primeira coisa que faz diferença para elas flutuarem é a gravidade. Porque se eu tiver gravidade, a gravidade vai puxar sempre para baixo. Então o que a gente vai fazer no caso é remover a gravidade. Para isso, você vai lá em cima na opção de Simulate. Coloca a opção de Forces e clica em Gravity. Por padrão, a gravidade aqui ela tem um valor ó, de 981. Que é um valor maluco, mas é o valor da gravidade no mundo 3D. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor negativo. Então digita lá, ó, coloca menos 981. Quando você dá um play aqui embaixo, olha só que legal. Elas vão meio que começar a sempre flutuar no ar ali, ó, quando você dá um play, tá vendo? Então todas elas ficam com essa sensação de não ter gravidade. Algumas vão acabar se mexendo e outras não por conta dos tamanhos e tudo mais, mas enfim, a gravidade já não puxa elas para baixo. Só que depois disso é legal que elas fiquem se mexendo. Para elas se mexerem, a gente vai de novo em Simulate, coloca Forces e vem aqui na opção de Turbulence, que na verdade o que isso aqui faz? Vai fazer como se fosse uma ventania, meio que balançar essas bolinhas todas. Aqui, se você selecionar o Turbulence, você pode vir em Attributes, Object, e aí você pode escolher qual é a força da turbulência. A gente pode colocar uma turbulência aqui, ó, de um valor tipo um 100, que elas vão ser bem aqui, ó, vai alterar bastante as posições dela. E aí eu posso ver também qual é o tamanho da área dessa ventania. Eu posso colocar também um 100 aqui, ó. E aí, colocando um 100, olha só que legal. Elas começam a se mexer loucamente aqui no ambiente. Então eu tirei a gravidade e fiz uma ventania louca que fica indo para lá e para cá. Só que, embora esteja legal e elas estejam se mexendo de um jeito maluco, meio agressivo, estão se batendo, o que acontece é, você percebe que elas estão muito
se amassando. Eu não queria que elas se amassassem tanto. Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó, do lado direito no painel de Object. E eu vou clicar na tag, certo? Que é a tag que é uma das nossas bolinhas. E com ela selecionado aqui embaixo, ó, em Attributes, você vai nessa aba de Surface. A opção que muda com que elas fiquem amassadas, quando elas fiquem se batendo, é essa opção de Bendiness. Então, eu vou colocar 0, porque eu não quero mais que elas fiquem fazendo isso, ó. Elas vão se bater, tá vendo? Ó? Mas não quero mais esse negócio delas ficarem se amassando. Eu quero que sejam bolinhas mais firmes. Então, beleza, vou colocar o Bendiness aqui em 0. E você tem aqui embaixo essa opção de Collision Side. É a mesma coisa do cubo, ou seja, qual lado vai bater de uma bolinha na outra? Se eu colocar a opção de Both, o que ele faz? Ele vai bater tanto o lado de dentro da bolinha quanto o lado de fora. Não é o que eu quero. Eu quero que ele faça só o lado aqui da frente das bolinhas, ó. Se eu colocar o lado de back, olha só que loucura que acontece. É como se elas entrassem em contato pela parte de dentro, que é um negócio que não faz nenhum sentido. Então eu vou colocar só front, porque é só o lado de fora que eu quero que tenha esse contato de bolinhas. Olha que legal. Só que tem uma outra parada que é o seguinte. Conforme elas vão se mexendo, eu acho que elas estão mexendo muito rápido. Eu queria que elas fizessem o mesmo movimento, mas fosse um pouquinho mais difícil delas se mexerem. Então, para isso, você vai vir aqui embaixo na opção de Damping. E no Damping eu posso colocar a opção de Override, que vai meio que ativar essa opção aqui, e eu posso colocar o Strength. Quanto mais Strength, ó, mais elas se mexem de um jeito como se o ar tivesse mais denso, mais pesado. Eu acho que um Strength aqui de uns 30 tá legal, ó. Então elas já se mexem de um jeito bacaninha, bonitinho, que eu acho que já tem um certo charme. Agora o que acontece é o seguinte, eu posso vir aqui também e criar o que? Os materiais, que vão ser teoricamente as cores das bolinhas. Só que eu queria bolinhas de 2 cores. Então, para ficar uma coisinha mais legal, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa bolinha aqui, vou pressionar Ctrl C, Ctrl V, ele vai colar aqui em cima, e eu vou jogar essa bolinha aqui dentro do cloner. Então eu tenho meio que 2 bolinhas, certo? Mas na verdade essas 2 bolinhas são usadas para fazer todas essas outras bolinhas que a gente tem na tela. E do jeito que tá aqui, eu acho que tá maravilhoso. Só que aí a gente vai colocar essas cores para as bolinhas ficarem coloridas. Não, mas vamos logo! Calma, primeiro vamos fazer umas outras coisas importantes. Primeira coisa é, se você for olhar bem e tirar essa opção aqui em cima de display colocando Grid Shade, você percebe que a superfície das bolinhas meio que tem hora que parece que não é lisa, parece que tem uns quadradinhos. Isso é por conta daquela opção que a gente colocou quando a gente criou a bolinha. Então o que eu posso fazer aqui é meio que dar a ideia de que a superfície das bolinhas é mais lisa. Para isso, a gente pode vir do lado direito e clicar nessa opção. Essa opção aqui é o Subdivision Surface, ou seja, ele é meio que como se fosse uma polida na superfície, para ela ficar mais lisa. Então ativa ele e você vai jogar o cloner dentro do Subdivision Surface. Pronto, aí as bolinhas vão ficar levemente mais sutis, mais suaves na superfície. Agora é hora da gente colocar a iluminação, porque sendo muito sincero, a iluminação é que faz a diferença e o negócio fica bonitão, fica lindo demais. Então presta atenção, para fazer a parte da luz, eu já vou ativar aqui a opção do Redshift, que é o renderizador atual do Cinema 4D, e com o Redshift você clica aqui na opção de RS Render View, e aí ele vai colocar essa tela. Só que essa tela aqui, pendurada no meio do nada, é meio chata. Então eu vou clicar nessas 3 linhas e jogar aqui no cantinho, ó, e ela vai ficar pendurada como se fosse um painelzinho. Eu já posso clicar nesse botão de play e eu consigo visualizar a minha renderização. Só que tem um negócio aqui. Você percebe que a gente só tem esse cubo, tá vendo? Então se eu giro aqui, ó, eu tenho esse cubo que não tem nada a ver com a parada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o cubo fique invisível. Para isso, clica aqui, ó, nessa tag, que é a tag de display, que foi que a gente colocou logo no começo, e ativamos essa opção aqui de Shading Mode. Só que eu vou ativar essa aqui, ó, do lado de Visibility. Então ativa esse cara aqui e coloca o Visibility em 0. Então agora a gente não enxerga mais esse cubo e a gente vai enxergar só essas bolinhas lindas e maravilhosas. Vamos lá, para fazer a parte de iluminação, tem várias técnicas, várias coisas que você pode fazer diferentes, mas eu acho que uma que funciona rápido aqui, fácil, é você criar primeiro um Dome Light. Um Dome Light é a luz mais básica, que na verdade é um tipo de luz que serve para você controlar mais as sombras. Então você pode vir aqui na direita, ó, clicar e segurar nesse botão e colocar essa opção chamada Dome Light. O que ele vai fazer? Ó? Do lado direito, desculpa, lado esquerdo, você percebe que a gente já tem aqui, ó, uma iluminação um pouco mais bonitinha do que estava antes. E aí você pode selecionar o Dome Light, vir aqui embaixo em Attributes, Object, e você vai ter a Intensity. O Intensity é a potência dessa luz. A gente pode colocar aqui um 0,3, eu acho. Porque eu estou controlando o meu quanto eu quero que seja a minha sombra. Então eu não quero que seja uma sombra muito clara, se eu colocar muito intensa, mas se eu colocar pouco intenso, a sombra fica muito escura também. Então 0,3 aqui acho que está ótimo e bem bonitinho para o que a gente quer fazer. Além disso, eu vou colocar também uma outra luz que vai ser como se fosse uma luz principal. Tipo essa que eu estou usando aqui, tá vendo? Eu tenho as luzes que estão de fundo ali e tal, mas eu tenho uma aqui, ó, que fica de viradinha para mim, que é uma luz que meio que traz mais detalhes para minha iluminação. Então a gente vai tentar criar a mesma coisa aqui. E para isso é só clicar nesse botão, que é a luz mais básica do Cinema 4D. Por
por padrão, se você for olhar a cena aqui, ó, ela tá meio que no meio das outras bolinhas, então não é uma posição muito legal. O que eu vou fazer? Eu vou deixá-la selecionada, vem em Attributes, Object, que você já sabe, e aqui embaixo, ó, se você descer, você tem a opção de Shape. O Shape é a forma dessa luz. Imagina que você tem uma lâmpada, e aí você pode ter uma lâmpada que emite luz para todos os lados, você pode ter como se fosse um painel de luz que joga luz só para frente e outras formas específicas. Nesse caso eu vou colocar esse lugar de Rectangle a opção de Sphere, então vai ser uma bola que emite luz para todos os lados. E aí eu já posso vir aqui com a ferramenta de movimentação e essa seta verde aqui, ó, bem aqui no meio, ó, eu posso subir a minha luz talvez um pouco para cá. E olhando pelos outros ângulos, talvez aqui o ângulo de frente, ó, desculpa, o ângulo de cima, eu vou vir jogar um pouquinho mais para frente, ó, por essa seta azul e talvez um pouquinho mais para a esquerda pela setinha vermelha. E aí a gente vai ter esse ângulo aqui, ó. E aí as bolinhas eu vou deixar mais ou menos aqui, nesse ângulo que eu já gostei dessa opção aqui. Só que acho que as bolinhas estão muito assim claras, né? Essa luz está muito potente. Então você pode vir na opção de Intensity dessa luz e diminuir um pouquinho, ó, até você começar a perceber que não ficou aquele branco estourado. A ideia é ficar iluminado, mas você enxergar as variações de tons. Então nunca claro demais, nem nunca escuro demais, porque senão você não enxerga as variações. O que faz uma imagem ficar assim profissional, que você fala, nossa, que imagem 3D incrível, é você conseguir enxergar essas variações de tons, tanto das coisas mais claras quanto mais escuras e os tons do meio do caminho. Então eu acho que um Intensity aqui, se a gente colocar, sei lá, uns... talvez, para esse caso aqui, acho que uns 5 no máximo. Só que isso depende da distância da sua luz. Então, se eu colocar a minha luz mais alta, por exemplo, ó, talvez você tenha que aumentar um pouquinho mais o seu Intensity. Não vai depender da posição que você colocou essa luz. Para a posição que eu coloquei, eu acho que 5 está show. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer também, mas aí uma coisa minha. Eu gosto de fazer assim, ó, nessa opção aqui embaixo de Color, eu gosto de mudar a opção da luz, ao invés de Color, para Temperature. Então, quanto mais para a esquerda você colocar, mais clara, não clara, desculpa, volta, mais amarelada fica a sua iluminação. Quanto mais para a direita, mais azulada. Aqui eu vou colocar um valor, pode ser uns 4.500, 4.500. Aí ele vai puxar para um tom levemente amarelado, mas não tanto assim. E se você quiser dar um equilíbrio na sua cena, você ainda pode vir no Dome Light e aqui embaixo na opção de Color. Infelizmente ele não tem a opção de Temperature, né, que seria a temperatura, mas você pode puxar aqui levemente, ó, por um tomzinho de azul claro, só um pouquinho assim, ó. Aí você vai ter um equilíbrio melhor de cena com luzes de contraste. Então você tem uma luz mais amarela iluminando em cima e uma luz mais azul que ilumina todo o resto ali, criando uma sombra levemente azulada. Espero que você diga, nossa, que maravilha! Porque eu também gostei bastante. Agora estamos na parte final, falta só a gente colocar cores nas bolinhas. Só que para isso eu vou ficar até um pouquinho mais perto aqui, ó, porque eu acho que aqui vai ser um ângulo melhor para a gente finalizar esse projetinho incrível. E aí, para criar um material, é só a gente vir aqui, ó, nesse botãozinho. Se bem que essa cor que eu usei tá uma cor horrível. Então, esse aqui, ó. Então, clica aqui e eu posso clicar 2 vezes para criar um material. Se você quiser já ver como é que esse material funciona, você pode jogar em cima aqui, ó, do Subdivision Surface, ou você pode jogar diretamente em cima do Cloner. Aí você vai ter várias bolinhas ali, ó, que vão ter exatamente essa aparência. Só que talvez você não queira. Nossa, eu não quero essas bolinhas aqui dessa cor, porque tá sem vida. Então, seleciona o material, vem aqui de novo na opção de Attributes, ó, e aí você vai ter aqui embaixo, ó, essa opção de Base Properties. No Base Properties você pode clicar nessa opção de Color e escolher a cor que você quiser. A cor que eu escolhi é essa aqui, ó, que é um tomzinho de rosinha, um pouco mais vibrante, que se você quiser fazer, nossa, professor, eu quero usar a mesma cor que você está usando, como é que eu faço? Clica aqui, ó, na opção da cor, você vai vir neste painel e vai clicar neste primeiro símbolo aqui, e aí você clica nesse negocinho aqui, é o hexadecimal, e aí você pode colocar esse código aí, FF3B82, ou escolhe qualquer outra cor que você quiser, mas eu acho que ficou uma cor já mais vibrante, já dá um contraste com o nosso background, que é um background levemente cinza, meio que azulado. E aí eu posso fazer o seguinte, se eu quiser, eu falo, não, peraí, eu quero colocar bolinhas de outras cores. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou selecionar esse material, pressionar Ctrl+C, Ctrl+V, e eu posso clicar nesse outro, que é o material novo que eu acabei de fazer. O material que a gente copia e cola está sempre à esquerda. Então você clica nesse aqui da esquerda e a gente pode mudar para uma outra cor que dê um contraste visual. Neste caso, eu vou usar esse tomzinho aqui de azul, que se você quiser a mesma cor, eu quero a mesma cor. Tá bom, é só colocar esse hexadecimal aí que é 39EEFF. E aí o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse material aqui, ó, para as bolinhas. Então o que a gente vai fazer? Esse primeiro material tá aqui no Cloner. Então ele meio que tá aplicando em todas as bolinhas. Eu vou catar esse aqui, ó, e jogar na bolinha que eu tenho embaixo. Pode ser a bolinha de cima, pode ser a bolinha de baixo, tanto faz, ó. E aí eu vou ter várias bolinhas de cores diferentes e tamanhos diferentes. Quando você dá um play, ó,
automaticamente você tem a nossa animação rodando lindamente. Agora imagina que você fala, professor, eu gostei bastante, cara, mas como é que eu faço uma animação com isso aqui? Muito simples, presta atenção, eu nem ia fazer isso aqui nesse tutorial, mas eu vou fazer de bônus, porque hoje eu tô assim, nossa, com uma alma super alegre. Então se liga só, para renderizar isso aqui ou transformar numa animação, você vai lá em cima e você clica nessa opção aqui, ó. Essa opção você pode entrar na opção de renderização. O que você faz? Você vai clicar na opção de Output. No Output você vai definir qual é o tamanho que você quer. Geralmente aqui funciona, que é 1280 por 720, que é o formato HD. É um formato que tem uma qualidade bacana. Pode manter assim mesmo. Aqui embaixo na opção de Frame Range, você vai colocar a opção de All Frames, ou seja, você vai renderizar toda a sua timeline. E aqui o que acontece? O Cinema 4D... ele trabalha por quadros. Geralmente a sua animação ela vai ser o quê? Quantos quadros você tem por segundo? Ou seja, cada segundo são 30 imagens. Então se eu sei que cada 30 é 1 segundo, quanto eu tenho aqui? Diz aí. Você errou, eu tenho aqui 3 segundos. Se eu quiser mais, eu posso colocar, sei lá, 30 vezes 5. E aí ele vai colocar 150 quadros e automaticamente eu consigo renderizar 5 segundos de animação. E aí você pode usar essa mesma conta para colocar quantos segundos você quiser aqui. Uma vez que eu fiz isso, eu vou clicar na opção de Save. E no Save, clica nessa pastinha aqui bonitinha e define onde você vai salvar essa parada. Quando você clica lá, ele vai te abrir aqui uma pasta específica. Você pode criar uma pasta onde você quiser. Eu vou clicar aqui no mesmo projeto que eu estou, com o botão da direita. Vou colocar pasta, render... 3, porque eu já renderizei esse projeto aqui 3 vezes para ir e fazer vários tipos de testes. Então no Render 3, aqui ó, na opção de nome, eu posso colocar esferas lindas no ar. Ou você pode colocar outro nome se você não gostou. Fala, nossa professor, que nome horrível! Então coloca outro nome aí para de criticar o meu nome. E eu vou dar aqui a opção de salvar. E aí eu posso vir aqui embaixo, ó, e mudar o formato que eu quero. Aqui, na verdade, dá para você renderizar como imagem. Eu, geralmente, quando eu renderizo uma sequência de imagens, e aí eu levo para um After Effects, por exemplo, e aí eu mudo a imagem para a imagem ficar mais bonitona. Mas se você quiser já salvar como vídeo mesmo, eu não quero ficar mandando para After Effects, professor, que loucura, eu quero acabar aqui. Então, beleza, você pode colocar essa opção, por exemplo, MP4. E com o MP4... é só você fechar essa tela e clicar nesse botão aqui, ó. E aí ele começa o processo de renderização, criando cada uma das imagens que a gente tem aqui. Ao terminar essa barra inteira, o seu vídeo já estará pronto e você pode postar nas redes sociais e me marcar, porque eu quero ver como é que ficou, né? Olha, eu sei que você tá indo embora. Pera, calma. Antes de você ir embora, dá uma olhada neste tutorial aqui do lado, ó, porque segue um pouco dessa mesma ideia que eu te mostrei aqui de elementos que se animam no ar, mas tem algumas coisas diferentes que são legais de você aprender. Então clica aí para você assistir, porque eu vou embora.